que a gente teve duas equipes Lotus competindo ao mesmo tempo na Fórmula 1? Essa semana eu tava sem muita ideia do que falar aqui no canal, o tédio começou a bater, então eu resolvi jogar o meu antigo Fórmula 1 2015 para passar um pouco o tempo. E de cara eu me deparei com o carro da Lotus de 2015. E quase como magia, uma luz bateu na minha cabeça e eu lembrei da bizarra história que aconteceu há mais de 10 anos atrás. De quando a gente teve duas equipes Lotus, mas que eram a mesma equipe competindo na Fórmula 1. E essa confusão toda que envolve a Lotus e... a Lotus? Eu vou explicar pra vocês no vídeo de hoje. O dólar tava R$2, o iPhone 3 ainda era uma novidade e o mundo tava prestes a presenciar a lendária história da Brown GP. Em outras palavras, a gente tá em 2009. Esse também foi o ano que no final da temporada a FIA anunciou que abriria vagas para novas equipes entrarem na categoria, para tentar evitar o quase fiasco do começo de 2009, quando a categoria quase ficou com só 9 equipes. Então vários novos nomes fizeram parte do grid em 2010, o que abriu portas para muitas pérolas da Fórmula 1, como a Marussia, a HRT e a Virgin. É um virgem. E essas equipes tiveram tantos problemas por si só que merece um vídeo só delas no futuro. Mas também havia uma outra equipe que queria fazer parte da Fórmula 1, a Lightspeed. E é aqui que a nossa história começa. Mas o que seria um Lightspeed? Eles eram originalmente uma equipe de Fórmula 3 do Reino Unido que se inscreveram sob o nome de Team Lotus. E agora, se você tá um pouco confuso, não se preocupa, que vai ficar mais ainda daqui pra frente. A Team Lotus era uma empresa irmã da Lotus Cars, que correu na Fórmula 1 por décadas, ganhando títulos com Emerson Fittipaldi e Mario Andretti. Sim, esse Andretti. Até que em 1994 a equipe encerrou suas atividades na Fórmula 1. Mas antes que isso acontecesse, David Hunt, o irmão de James Hunt, comprou o nome Team Lotus e a sua propriedade intelectual, enquanto a empresa fabricante de carros chamada Lotus foi comprada pela Proton, uma empresa malaia, em 1996. Ou seja, a gente tem dois nomes em jogo, a Team Lotus e a Lotus Cars, cada uma tendo um dono diferente. Voltando para o presente, a Lightspeed entrou em contato com David Hunt, que deu permissão para que o nome Team Lotus fosse usado. Mas a Proton não gostou da ideia e disse que tomaria medidas judiciais caso isso acontecesse. E eles nem precisaram se preocupar, já que a Lightspeed não foi permitida entrar na Fórmula 1. Só que a história não acabou por aí, porque o projeto de um ricaço da Malásia chamado Tony Fernandes, da One Malaysia Racing, foi aprovado, e Fernandes garantiu um apoio do governo da Malásia e da Proton para usar o nome Lotus, e assim fundou a Lotus Racing em 2010. Tudo perfeito, temos uma equipe histórica de volta ao grid da Fórmula 1. O que podia dar errado? Lembra que eu falei que essa história só vai ficar mais confusa? Presta bastante atenção agora. O fato é, se você assistiu a temporada de 2010, sabe que todas as equipes estreantes tiveram uma temporada horrível, é uma palavra leve demais para descrever o quão ruim elas foram. E a Proton não gostou muito de ter o seu nome ligado a esse fracasso completo, então teria quebrado o seu acordo com o Fernandes, que não podia mais usar o nome Lotus na categoria. Mas veja bem, o Fernandes, já sabendo que isso poderia acontecer, entrou em contato com o David Hunt, porque ele soube da história de que ele teria cedido o nome para Lightspeed. Então ele pensou, ok, então acho que se eu fizer uma oferta, o David Hunt também me vende o nome Team Lotus. E foi o que ele fez, ele comprou o nome Team Lotus do David Hunt. E quando a Lotus Racing acabou, ele renomeou a equipe para Team Lotus. E a Proton claramente não ficou nada feliz. Depois que eles tiraram o apoio de Fernandes, eles teriam comprado uma participação de 25% da equipe de Fórmula 1 da Renault, que estava planejando fechar as portas e se tornar apenas uma fornecedora de motores. E assim, para 2011, a Lotus se tornou patrocinadora titular da Renault, pintando o carro de preto e dourado como os carros históricos dos anos 80. E acho que agora você já está entendendo o que aconteceu. A gente tem duas equipes, ambas com o nome Lotus e ambas fornecidas de motor Renault. Basicamente, duas equipes Lotus diferentes competindo juntas. A única diferença estava realmente na identidade visual. Uma se chamava Team Lotus, com os carros pintados de amarelo e verde, e a outra era a Lotus Renault, pintada de preto e dourado. E como você também deve ter imaginado, isso não ficou desse jeito, e os dois foram pro Tribunal de Londres. E assim, depois de um longo processo, duas coisas foram decididas. A primeira é que o Fernandes poderia continuar usando o nome Team Lotus, mas nunca a palavra Lotus sozinha. Enquanto isso, o Lotus Group poderia usar o nome Lotus, mas nunca Team Lotus sozinho. Basicamente jogaram os panos quentes para ver se resolvia a história, só que não resolveu. No meio de 2011, o Fernandes começou a ver que a Team Lotus entraria com um novo processo, dessa vez pedindo rios de dinheiro de indenização. Então ele foi lá e comprou uma empresa chamada Caterham, formando o grupo Caterham. Em um primeiro momento ele estava dizendo que a Team Lotus e a Caterham se permaneceriam separadas, mesmo que ele fizesse vídeos promocionais para Caterham enquanto usava roupas da Lotus. Depois que a temporada de 2011 acabou, ele renomeou a Team Lotus para Caterham. Enquanto isso, a Lotus comprou a equipe Renault, tornando-se a Lotus Fórmula 1, que foi um projeto
projeto até de grande sucesso, conquistando 2 vitórias e 25 pódios. A Caterham, por outro lado, não correu tão bem assim, já que o melhor resultado da equipe foi um 19º lugar, conquistado pelo Vitaly Petrov em 2012 e outra vez com Marcus Ericsson em 2014. E nesse mesmo ano, a Caterham se enfiou em enormes dívidas e a equipe teve que abrir uma vaquinha online para conseguir se manter até o final da temporada, antes de sair de vez da Fórmula 1. A década de 2010 foi um período bem misterioso para a F1. O que começou com uma tentativa de abrir vagas para novas equipes acabou só fortalecendo as equipes já consolidadas. E até 2016, quando a Manor fechou de vez as portas, todas as equipes que tinham entrado em 2010 faliram de vez. Mas pelo menos a falência, o desemprego e a piada dessas equipes rende bons vídeos para esse canal. Então é uma vitória, eu acho. Mas é isso, essa é a história de quando a Fórmula 1 teve 2 equipes Lotus correndo ao mesmo tempo. O que achou de toda essa história? Deixa a sua opinião aí nos comentários. E se você gostou do vídeo, aquele lembrete para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha e ativar as notificações para você não perder nenhuma história. Um abraço e até o próximo vídeo.